Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Dando continuidade nesta aula ao estudo das classes gramaticais invariáveis, agora vamos estudar a conjunção. Bem, da mesma forma que fizemos com o advérbio e com a preposição, nós temos inicialmente uma breve contextualização do que é ou do que seria conjunção. São dadas aqui 3 orações. A primeira delas, a seleção foi para o campo de treinamento. A segunda, os jogadores não participaram de nenhuma atividade. E a terceira, a chuva e um vento forte frustraram os planos do técnico. Vocês observam que nelas há a presença de preposições. Observem que a preposição está juntamente com o artigo, nesse caso aqui, o último. Aqui ela aparece naturalmente, de, para, de e o de novamente. Mas o que está em estudo aqui não é a preposição, mas sim a conjunção. Então, relembrando que se tratasse do estudo da preposição, nós teríamos aqui uma relação de sentido, uma relação semântica de diferentes maneiras, indicando distância, lugar. No caso aqui seria lugar, a relação estabelecida pelo para. Aqui poderia ser uma relação de causa, de assunto, de especificação, também de lugar, ou posse. Esse dia ele tem uma amplitude de relações semânticas. Enfim. Mas o que seria a conjunção propriamente dita? A ideia da conjunção não é a mesma da preposição. Enquanto a preposição ela liga palavras, liga termos dentro de uma oração, a conjunção tem como função fundamental ligar orações. Então, observem aqui na página 228. Cada uma dessas informações, que informações foram? Que a seleção foi para o campo de treinamento, os jogadores não participaram de nenhuma atividade e a chuva e um vento forte frustraram os planos do técnico, constitui uma oração. Oração por quê? Porque cada uma delas possui um verbo. Na primeira oração nós temos o verbo na forma flexionada foi, na segunda participaram e na terceira frustraram. Bem, é bem provável, no entanto, que o repórter, e lembre lá que a situação era inicial, que para buscar-se uma suposição, que um repórter de TV quisesse transmitir uma notícia e tivesse em posse dele algumas dessas informações, que são justamente lá as 3 orações iniciais. Bem, então, geralmente, ele não iria formular 3 orações, mas apenas uma. Aí, uma oração, se tem mais de uma oração, de mais de um verbo em uma oração, ele não chamaria-se de oração, mas chamaria-se de período, no caso, um período composto. E para a formulação de um período composto, aí é que entra a contribuição da conjunção. Então, ele juntaria essas 3 orações, reuniria em uma única frase, que essa frase também vai ser chamada de período, certo? Assim, olha. Aqui está melhor para entender. É a mesma oração que está em 2 situações. Então, a primeira informação, a seleção foi para o campo de treinamento. Vamos conectar a primeira oração com a segunda com uma conjunção. A conjunção mas. Não é mais, gente. É mas. Ela indica aqui oposição. Mas os jogadores não participaram de nenhuma atividade.
Aí, qual foi a causa disso? Porque a chuva e um vento forte frustraram os planos do técnico. No caso aqui da conjunção mas, e lembre-se sempre, existe a palavra mais, que indica a adição, e existe a conjunção mas, que indica justamente o contrário, oposição. Então aqui, ó, palavra que liga a primeira oração à segunda e a palavra porque junto, porque é uma explicação. Se fôssemos introduzir uma pergunta, seria um porquê separado. Aí não seria mais uma conjunção. Então é basicamente isso. Então peguei os 3 enunciados e transformei em apenas um período, fazendo a conexão dos mesmos através da conjunção. Vocês viram a diferença entre conjunção e preposição? A preposição é meramente para ligar palavras, expressões dentro de um enunciado. A conjunção tem a função de ligar orações. A função principal dela é justamente ligar orações. Bem, então vamos considerar agora a palavra destacada nesta oração. Aí você vê, a chuva e um vento forte frustraram os planos do técnico. Aqui, olha, diferentemente do que eu afirmar agora há pouco, você nota que em casos mais simples, a preposição, a conjunção poderá ligar sim 2 elementos, mas são poucas as preposições que fazem essa função, viu, gente? No caso, a preposição i, a conjunção i, ela liga aqui o termo chuva, né, ao termo vento. Geralmente em enumerações, diga assim, Maria, José e Pedro. A esse i, ligando os 3 elementos, né, os 3 substantivos, é a conjunção. Porém, na maioria das vezes, ele tem a função de ligar orações. Função auxiliar, ligar palavras da mesma função, que é diferente lá da preposição, que ela não liga 2 palavras com a mesma função. Vocês viram lá que liga um verbo a um substantivo, um verbo a outra classe gramatical, qualquer o seu complemento, mas nunca 2 palavras da mesma função. Aqui é porque, olha, tanto chuva quanto vento pertencem ao mesmo, têm a mesma função dentro do enunciado, certo? Então note que nesse caso a palavra aí não liga orações, né, como foi o primeiro exemplo aqui acima, ligou orações. Aqui ela liga 2 palavras de mesma função. Assim nós temos o conceito, né, que já fora comentado, que é uma palavra invariável. Invariável mais uma vez, porque ela não muda de forma. Liga 2 orações ou palavras da mesma função. Então, concluindo, né, nesse complemento teórico, nós temos as conjunções, por estabelecer uma conexão de vínculo entre 2 palavras da mesma função ou entre 2 orações, são chamadas também de conectivos. E aí, para desenvolvimento das habilidades de escrita, essas conexões elas são importantíssimas, já que não dá para escrever um texto unicamente apenas com períodos simples. Geralmente, quando eu preciso escrever um período composto, eu faço uso desses conectivos, que são conjunções. Igualmente, a preposição, as conjunções sozinhas, elas não têm sentido algum. Se eu pego, por exemplo, a conjunção mas, sozinha, no contexto, ela não significa nada. O que é mas? Mas ela, junto a um conjunto de palavras, ela estabelece alguma relação de sentido. Então, em muitos casos, a preposição ou a conjunção que liga 2 orações é constituída por mais de uma palavra. Nesse caso, essa expressão denomina-se locução conjuntiva, assim como nós já tivemos locução adverbial, locução prepositiva, temos agora a locução conjuntiva. O que é isso basicamente? É
quando nós temos um conjunto de palavras que exprime o sentido de uma. Isso é uma locução. Vejamos aqui, ó. As chuvas foram boas este ano. No entanto, a produtividade não entusiasmou os agricultores. Aqui é uma locução conjuntiva porque temos duas palavras, certo? Eu poderia substituir por uma só? Sim, né? Desde que não alterasse o sentido do que o redator quis escrever. Digamos, será se o mas substituiria? As chuvas foram boas este ano, mas a produtividade não entusiasmou os agricultores. Sim, né? E mas seria uma conjunção de uma só palavra, né? Aqui, olha, mais um exemplo. Todas as árvores da avenida foram floridas ou ficam floridas logo que começa a primavera. Mais uma locução conjuntiva. E aqui eu também poderia substituir por uma só palavra, né? Todas as árvores da avenida ficam floridas. Logo que, eu posso dizer assim que, ou substituir por uma outra expressão que tenha valor conjuntivo. Ok, gente? Então, é isso basicamente, nosso conhecimento sobre conjunções. Até a próxima.